Fala, fiel, que noite intensa foi essa na Neoquímica Arena? O clássico prometia muito, e mesmo com um começo mais travado, o Corinthians mostrou que, quando encaixa, vira outro time dentro de campo. A galera já tinha aquela sensação de que seria um jogo longo, daqueles que vão sendo resolvidos nos detalhes. Mas o desfecho acabou sendo muito maior do que qualquer previsão que alguém pudesse fazer antes da bola rolar. O São Paulo chegou cheio de problemas, mas mesmo assim estava tentando se organizar dentro das limitações, só que, do outro lado, o Timão estava naquela pegada de quem precisava responder para a torcida, para si mesmo, para o campeonato e para o momento da temporada. O primeiro tempo começou com o Corinthians tomando mais iniciativa, empurrando o São Paulo para trás e tentando explorar os lados do campo, principalmente porque o adversário entrou com uma formação improvisada. O São Paulo estava sem laterais de ofício, e o técnico deles optou por montar um sistema que claramente não encaixou tão bem na etapa inicial. A equipe visitante não se encontrava. Errava passes simples, sofria para progredir e não conseguia encaixar contra-ataques. Enquanto isso, o Timão criava, pressionava, forçava erros e, quando chegava perto da área, parecia que sempre tinha perigo no ar. A diferença entre os dois lados era bem evidente. Mesmo assim, alguns jogadores do Corinthians demoraram para entrar no ritmo. O meio-campo estava meio travado. Algumas saídas de bola não fluíam e a construção era lenta em alguns momentos, mas mesmo nesses instantes em que o time não estava perfeito, dava para perceber que o São Paulo estava ainda mais perdido. E isso acabou criando um cenário em que bastava um detalhe para o jogo começar a mudar de figura. E esse detalhe apareceu na jogada em que o Bidon sofreu o pênalti. Ele foi esperto, ocupou o espaço certinho e acabou sendo derrubado dentro da área. Depois da revisão, não tinha muito o que discutir. A marcação veio, e aí o clima ficou pesado, porque era aquela cobrança que poderia definir muito da confiança do time. Aí chegou a hora do Yuri assumir o protagonismo. Ele ajeitou a bola, respirou fundo e bateu como manda o figurino, com firmeza, tirando qualquer chance do goleiro. Ali, o estádio explodiu. A torcida vibrou como se tivesse tirado um peso das costas e o time ganhou um novo gás. O Corinthians seguiu ditando o ritmo da partida, mas ainda tinha um segundo tempo pela frente. E clássico nunca é simples. Parecia encaminhado, mas o jogo mudou completamente depois do intervalo. O São Paulo voltou com outra postura, pressionou alto, começou a rondar mais a área do Corinthians e passou a criar chances, coisa que não tinha aparecido no primeiro tempo. A mexida feita pelo técnico deles surtiu efeito imediato. A defesa do Corinthians começou a sofrer com bolas cruzadas, disputas pelo alto e jogadas que exigiam muito mais atenção. Até que, numa cobrança de escanteio, o rival conseguiu empatar. Um vacilo coletivo, uma bola viajando demais e o atacante subindo praticamente sozinho no meio da área. De repente, tudo voltou à estaca zero e a impressão era de que o jogo poderia se complicar para o Timão. Só que aí veio o ponto de virada. O Dorival mexeu no time na hora certa e colocou em campo peças que transformaram completamente o cenário. Quando Mênfis e Vitinho entraram, o Corinthians ganhou outra dinâmica. A movimentação mudou, a bola começou a circular mais rápido, o meio-campo ficou mais leve e, principalmente, a defesa do São Paulo passou a ser muito mais atacada. O Mênfis, mesmo sem estar no auge físico, entrou com uma personalidade absurda. Cada toque dele parecia clarear uma jogada. Parece que o campo se abre ao redor dele quando a bola chega no pé. E não dá para esquecer do André, que entrou com aquela energia absurda de quem está pedindo espaço no time titular.
O moleque chama a responsabilidade, conduz, invade espaços e não se esconde. Toda vez que ele pisa no campo, dá para sentir que alguma jogada diferente pode acontecer. Com ele, Memphis, Vitinho e Yuri funcionando juntos ali na frente, o São Paulo começou a se perder completamente. A defesa deles passou a bater cabeça, a reação deles sumiu e o jogo virou um monólogo do Corinthians. E foi aí, naquele momento em que tudo parecia empacado de novo, que surgiu o lance que mudou o clássico. Aos 38 do segundo tempo, Memphis recebe dentro da área, dá uma caneta absurda no defensor, tira o marcador da jogada como se estivesse brincando e solta uma pancada indefensável. Que golaço! Um gol daqueles que desacredita qualquer secador. Um gol de quem conhece o peso desse tipo de jogo. A arena veio abaixo, a torcida enlouqueceu e o São Paulo desabou mentalmente. Parecia que o golpe tinha sido direto no queixo, daqueles que tiram o atleta das pernas. A partir daí, o Corinthians virou uma avalanche. A confiança explodiu. O time começou a trocar passes com velocidade, a investir nos duelos individuais e a ganhar praticamente todas as bolas no meio. O Vitinho quase marcou um golaço, acertando um chute no ângulo que explodiu na trave. E na sequência veio o terceiro. A bola sobra para o Yuri, que domina com tranquilidade e finaliza de esquerda como quem está numa tarde de inspiração. Gol de artilheiro. Gol de quem sabe o caminho. Gol de quem precisava dessa retomada para engrenar de novo na temporada. Com isso, o Timão reabre caminhos que pareciam fechados há um bom tempo. O tabu foi embora. A confiança voltou. O elenco parece estar se encontrando e o time dá sinais claros de evolução num momento decisivo do ano. O que esses jogadores fizeram no segundo tempo mostra que ainda existe combustível, existe repertório e existe ambição para buscar mais. E depois desse momento em que o Corinthians tomou conta do clássico, ficou claro que algo mudou dentro do grupo. Não foi só o resultado, foi a forma como a equipe reagiu quando o jogo parecia escorregar pelos dedos. Clássico não perdoa desatenção, e quando o São Paulo empatou, qualquer time que estivesse fragilizado emocionalmente teria desmontado. Mas o Timão fez o contrário. Foi justamente no instante mais crítico que os jogadores entenderam que a partida precisava de personalidade. Cada disputa passou a ser tratada como final de campeonato e, a partir dali, o Corinthians foi ganhando corpo, ritmo e confiança em cada toque na bola. O que chamou a atenção é como o estilo de jogo se transformou a partir das mudanças feitas no segundo tempo. O Corinthians, que parecia engessado em alguns momentos antes das substituições, começou a respirar futebol no campo inteiro. A bola passou a rodar. Os espaços começaram a aparecer e os jogadores encaixaram uma sincronia que há muito tempo não se via com tanta clareza. Até quem estava assistindo pela televisão conseguia perceber que algo ali tinha encaixado de vez. A presença do Memphis, por exemplo, alterou todo o comportamento ofensivo. Ele dá profundidade, dá opção, cria movimentação e obriga a defesa adversária a redobrar a atenção. Quando ele recebe, algo acontece. E isso pesa demais em um clássico. E o que falar do Vitinho? Mesmo sem estar no auge físico depois de um tempo parado, entrou com vontade, entrou querendo desequilibrar e fez o time jogar diferente. É aquele tipo de jogador que não precisa fazer gol para mudar um jogo, porque a presença dele já altera o ritmo. É rápido, pensa rápido e ainda tem qualidade para finalizar. O chute que ele acertou no travessão foi a pintura que faltou para coroar a atuação dele. Se aquela bola entra, ia ser mais um golaço de levantar a torcida.
Outro ponto importante é como alguns jogadores crescem quando estão lado a lado com quem eleva o nível técnico ao redor. O André, por exemplo, entrou e parecia que já estava no jogo desde o início. Não se intimidou. Arriscou conduções, ganhou duelos e deixou evidente que merece mais minutos. É o tipo de atleta que dá outra cara para o meio, porque carrega, infiltra, não tem medo de pedir a bola e sabe acelerar a partida. Quando ele foi acionado, mudou o tom da partida. E quando um garoto entra assim, com tanta naturalidade, isso diz muito sobre o quanto o time pode ganhar com ele. O Yuri, por sua vez, viveu aquela noite que marca a virada de chave. Ele vinha sendo criticado, vinha sendo cobrado, vinha sendo observado com lupa a cada toque na bola. É normal, o centroavante vive de gol. Mas se tem uma coisa que ele nunca perdeu, é a capacidade de aparecer nos momentos grandes. E neste jogo, ele mostrou, de novo, o porquê veste a 9 do Corinthians. Não é só pela força física, pela movimentação, pela dedicação. É pelo faro, pela leitura, pela capacidade de decidir com pequenos gestos. O segundo gol dele no jogo mostrou isso de forma clara. Ele domina, já sabe onde quer bater e executa com naturalidade. É um detalhe. Mas mostra a confiança de alguém que reencontrou o próprio instinto. Depois que o terceiro gol saiu, o jogo virou praticamente um treino de ataque contra a defesa, porque o São Paulo ficou totalmente entregue. A cada bola recuperada, o Corinthians acelerava com inteligência, com calma, como quem sabe que o adversário já está fora do eixo. O meio-campo passou a trabalhar com mais liberdade e o time parecia comandar o clássico como poucas vezes fez nos últimos anos. Era visível que os jogadores estavam se divertindo em campo, sentindo a atmosfera, ouvindo a torcida e entendendo que aquela atuação poderia significar uma retomada importante. E por mais que o resultado tenha sido grande, a vitória foi muito mais profunda do que o placar sugere. O Corinthians, que entrou em campo no segundo tempo, foi o Corinthians que a torcida imagina quando olha para esse elenco. Um time forte, maduro, com peças capazes de decidir individualmente, mas que também entende o coletivo, entende o momento, entende o que o jogo pede. O torcedor percebe quando existe mobilização e quando existe entrega de verdade, e o que se viu ali foi exatamente isso. Outro elemento importante foi o fim do jejum. Já eram muitos jogos sem vitória sobre o São Paulo, e isso sempre pesa. Tabu em clássico vira sombra, vira assunto, vira pauta, vira pressão. O time precisava se livrar disso não só para melhorar no campeonato, mas também para aliviar a mente. E quebrar esse incômodo justamente em um jogo desse tamanho, diante de um estádio lotado, com atuação convincente e gols de jogadores que estavam sendo questionados, faz tudo isso ter ainda mais valor. E não dá para ignorar o impacto que esse resultado traz para a reta final da temporada. A equipe chega aos 45 pontos, respira na tabela, volta a mirar a parte de cima e começa a imaginar objetivos maiores do que simplesmente cumprir calendário. E mais do que isso, o desempenho reacende a chama para a disputa da Copa do Brasil. Porque se o Corinthians entra assim, com intensidade, com qualidade, com peças funcionando e com confiança alta, a conversa muda completamente para uma semifinal. O adversário pode até ser difícil, mas não existe semifinal fácil. Quem chega mais inteiro emocionalmente costuma levar vantagem. E esse tipo de atuação pesa, reverbera no vestiário, cria ambiente, aumenta o moral do elenco. Os laterais também apareceram muito bem.
Matheus Bidu e Mateuzinho deram amplitude, participaram ofensivamente, foram firmes na marcação e mostraram que o time hoje tem opções relevantes pelos lados. O Guinegão, enquanto esteve em campo, ajudou demais na parte física, pressionando saída, recuperando bolas e abrindo espaço para quem vinha de trás. E mesmo quem não brilhou individualmente no primeiro tempo, acabou compensando no coletivo quando o jogo ganhou ritmo. Isso mostra que o elenco está mais coeso do que parecia semanas atrás. O importante agora é entender que a atuação não pode ser algo isolado. O time mostrou que tem ferramentas, mostrou que tem alternativas no banco, mostrou que, quando joga com foco e intensidade, pode enfrentar qualquer adversário do país. A torcida está voltando a acreditar e, quando isso acontece, a atmosfera muda. A Neoquímica vira um caldeirão. O elenco joga mais solto e os adversários sentem o peso. O Corinthians precisa aproveitar esse momento para empilhar atuações consistentes e transformar o clássico em um marco de virada de mentalidade. E mesmo o São Paulo, que chegou a complicar no início do segundo tempo, não conseguiu manter a competitividade depois do golpe do segundo gol. Isso revela que, além da técnica, o Corinthians venceu no emocional. Venceu no controle. Venceu na leitura do jogo. Venceu na confiança. E isso não se compra, se conquista. Agora, o foco vira a sequência final do Brasileirão e, claro, a semifinal que se aproxima. Se o time levar para esses próximos compromissos o mesmo espírito que mostrou nesse clássico, o torcedor pode começar a imaginar coisas grandes novamente. E a vibração do estádio, a energia dos jogadores e o comportamento coletivo apontam exatamente nessa direção. O Corinthians mostrou que não está vivendo de nomes, mas de entrega, de repertório, de coragem e de qualidade nos momentos decisivos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A torcida do Corinthians ainda tenta entender o que está acontecendo, mas o burburinho que tomou conta dos bastidores do clube ganhou força depois do anúncio surpreendente de Yuri Alberto sobre sua saída. Nada foi totalmente detalhado, nada oficialmente explicado. Porém, o sentimento que circula no Parque São Jorge é de tristeza profunda e um certo ar de incredulidade. A notícia se espalhou como um sussurro que começa fraco nos corredores, mas logo vira um estrondo nos grupos de torcedores, nos comentários online, nas conversas de bar. Fontes próximas ao jogador garantem que a decisão vinha sendo amadurecida há algum tempo. Embora ninguém soubesse dizer ao certo o que pesou mais: pressão, desgaste, propostas de fora ou até mesmo questões internas. O atacante, que chegou como grande aposta e símbolo de uma nova fase, parecia carregar o peso de expectativas que, muitas vezes, ultrapassavam o campo. E agora, com sua despedida confirmada pelas próprias palavras dele, resta a sensação de que algo se perdeu no meio do caminho. No clube, a movimentação é silenciosa, quase calculada. Há quem diga que parte da diretoria já esperava esse desfecho, enquanto outros afirmam que o anúncio pegou todos desprevenidos. O vestiário, sempre palco de união e cobrança, virou espaço de olhares desconfortáveis e conversas sussurradas. A saída de Yuri não é apenas uma mudança no elenco. É a quebra de um elo emocional com a torcida que, mesmo nas críticas, mantinha esperança de vê-lo reencontrar seu melhor momento. A tristeza mencionada pelos torcedores não é forçada, é genuína. Há uma sensação de vazio, como se uma peça importante tivesse sido retirada sem aviso. O futuro do atacante ainda é tratado como mistério,
com rumores sobre novos destinos surgindo a cada hora. Enquanto isso, o Corinthians tenta reorganizar o pensamento, medir o impacto e entender qual será o próximo passo. E, apesar de tudo, permanece a dúvida que ninguém consegue responder. Essa saída era inevitável ou poderia ter sido evitada? Nos corredores do futebol, perguntas assim costumam ficar sem dono e sem resposta. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!